Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 24 de abril de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal, e o gráfico fez justamente aquilo que a gente tinha chamado a atenção ontem no nosso estudo, né? Ele acabou violando aqui aquela região que ele tinha como um topinho aqui, que era um objetivo que a gente havia colocado, né? Em relação a estar buscando essa região. Agora, o grande desafio do nosso preço é tentar violar algumas outras regiões, que seria essa região aqui, né? Na região da casa dos 136.100 ali, 136.110 é um dos objetivos que ele tem agora. E o próximo objetivo, o 139.425, esse um pouco mais distante, né? Mas vai ficando cada vez mais próxima a possibilidade dele buscar essas regiões, tá? Se a gente olhar aqui para o gráfico diário agora, a gente vai ver que o gráfico ele abriu com um gap hoje, um pouco bem expressivo assim, né? Em relação ao preço anterior e já conseguiu chegar próximo daqueles alvos que a gente havia mencionado para vocês no estudo de ontem. Agora, a gente tem que ficar atento porque ele fecha, deixando bastante pavio na parte superior, porque possivelmente ele está sentindo um pouquinho essa região aqui, né? Essa região que ele acabou de passar. Então agora, na verdade, ele tem que firmar, né? Acima dessa região, a gente tem esse pavio aqui do diário anterior aqui, ó, lá bem lá atrás, né? Que pode estar trazendo um pouco de dificuldade para o preço agora, certo? Como a gente já falou em outros momentos, é uma região de bipolaridade também, então começa a ter mais possibilidades do preço tomar choque aqui agora nessa região, tá? Então, com essa característica de possivelmente tomar choque, ele pode querer em algum momento entregar algum tipo de correção para depois ele querer dar continuidade, tá? Isso vai depender muito, né, do mercado, o que, que eles vão querer estar fazendo, mas se a gente olhar as médias estão cruzando e tendo uma inclinação para cima, né? Então isso mostra que o preço ele está mostrando que ele quer continuar subindo, ele está com força, ele está tendo buscar regiões mais altas. O que chama atenção aqui nos 60 minutos é aquilo que a gente já vem comentando há alguns dias, que ele está vindo fazendo movimentos ou ascendentes, perdão, e buscando sempre as médias. Olha, ele buscou a média de 17 períodos algumas vezes, né, ó, continuou buscando essa média de 17 períodos, e aí eu chamei a atenção no estudo de ontem que ele poderia parar aqui na média de 9 períodos, e foi justamente o que ele fez, e já entregou esse movimento aqui, certo? Entregou esse movimento. Ó, vou colocar uma projeção aqui para vocês observarem. É, ó, ele entrega o movimento de 100%, até passa um pouquinho. Se a gente considerar o fundinho aqui, ele quase buscou um 61 ali, tá? Então ele faz um movimento muito bonito. Agora, o que que abre alvo? Ó? Se a gente pegar essa basezinha aqui do 9 até o topo de hoje e até a correção que ele fez na média de 9 períodos, ele está abrindo um alvo ali para a região de 137.615 e o 161.8 desse movimento, 139.450, que é aquele topo mais relevante que a gente tem, que seria o que? Rompimento de topo histórico novamente para dar continuidade e aí de repente entregar um movimento muito forte altista, tá? Então
O que eu estou vendo ainda é continuidade, uma vez que ele siga esse padrão de respeitar as médias, eu entendo que ele vai dar continuidade nesse padrão, tá? Agora, o que que me faz mudar a cabeça para vendas? Ele vem para cá, tenta fazer um rompimento, de repente deixa um sinal de falha aqui, certo? E aí depois ele volta e não consegue mais ter força para buscar o topo. E aí de fato ele pode entregar uma correção um pouco mais forte, tá? Uma possível correção, a gente poderia pegar uma retração do topo até esse fundinho da 6 ou até a fundinho da 2 aqui, tá? Então ele poderia entregar uma correção justamente nessa região entre os 50% e o 61,8. Nos 50% já confluindo com o topinho anterior, seria um bom ponto de parada, porque aí ele poderia também ter mais força para o preço subir. E aí a gente teria um desenho assim, ó, com possibilidades então de aí sim buscar um outro movimento de alta aqui, tá? Mas eu só olho para esse movimento se ele de fato falhar ali naquela região da parte de cima ali na hora do próximo tentativa de rompimento de topo, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o 15 minutos. E o 15 minutos, ó, ele entregou um movimento altista e depois ele ficou um pouquinho mais de lado, né? Então ele está acumulando aqui, né? Está gerando um acúmulo e aí toda vez que se gera um acúmulo, a gente pode ter um movimento explosivo quando ele definir para qual lado ele gostaria de estar prosseguindo, tá? Então aqui, ó, vamos ficar atentos porque rompendo essa região para cima, eu apostaria num possível teste de topo aqui, tá? Rompendo essa região para cima. E perdendo esse fundinho aqui, aí ele poderia de fato entregar uma correção um pouco maior, tá? Porque ele perderia as médias, né? Médias essa que ele vem respeitando também. O primeiro ponto de parada seria aqui nessa região da média de 72 períodos, né? E uma próxima parada seria naquele outro local que a gente já mensurou, que seria ali na região de 618, 50%. Então a gente teria mais possibilidades de correção, tá? Então é para hoje, pessoal, eu deixo esse estudo para vocês, lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu curtir aí, bons trades e até amanhã.